Boa noite. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Vamos colocar esta noite nas mãos de Deus? Esta é a oração do dia 22 de agosto, da nossa jornada diária de fé. Todos os dias oramos juntos para buscar a presença do Senhor, fortalecer nossa fé e confiar em suas promessas. Seja muito bem-vindo ao canal Altar Diário com Cristo. Nesta noite, eu quero convidar você a permanecer alguns minutos na presença de Deus. Talvez o seu corpo esteja cansado. Talvez sua mente ainda esteja ocupada com aquilo que aconteceu durante o dia. Talvez você esteja carregando uma preocupação que ninguém conhece. Mas existe uma palavra que o Senhor coloca diante de nós nesta noite: perseverança. A palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 2:12, se perseveramos, também com ele reinaremos. Que promessa maravilhosa! Não estamos falando simplesmente de suportar dificuldades. Estamos falando de perseverar com Cristo, caminhar com Cristo, esperar com Cristo e permanecer fiéis a Ele mesmo quando não compreendemos o caminho. Feche os seus olhos, se puder, aquiete o seu coração e ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesta noite nos aproximamos de Ti em nome de Jesus Cristo. Reconhecemos que somente Tu és Deus, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Obrigado, Pai, pelo precioso dom da vida. Obrigado pelo amanhecer que o Senhor nos concedeu, pelo dia que atravessamos e por termos chegado até esta noite. Muitos acontecimentos estavam fora do nosso controle, mas nenhum deles esteve fora do Teu conhecimento. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela água. Obrigado pelo teto que nos abriga. Obrigado pelas pessoas que amamos. Obrigado pelo trabalho daquele que pôde trabalhar, pelos estudos daquele que pôde estudar e até pelas pequenas coisas que tantas vezes recebemos sem perceber que são manifestações da Tua bondade. Senhor, se hoje tivemos motivos para sorrir, nós Te agradecemos. Se recebemos uma boa notícia, Te agradecemos. Se uma porta se abriu, Te agradecemos. Se tivemos saúde e disposição, Te agradecemos. Mas se este foi um daqueles dias difíceis, ainda assim queremos declarar que Tu continuas sendo Deus e continuas sendo digno do nosso louvor. Tu és o Deus que permanece quando tudo muda. Tu és nossa rocha quando o chão parece inseguro. Tu és nosso refúgio quando o coração se sente ameaçado. Tu és nossa esperança quando nossos olhos ainda não conseguem enxergar uma saída. Espírito Santo, dirige esta oração. Nós não queremos apenas repetir palavras. Queremos falar com Deus de coração aberto. Sonda-nos, mostra aquilo que precisa ser transformado e conduz nossos pensamentos à verdade das Escrituras. Pai, queremos também examinar nosso coração diante de Ti. Será que estamos realmente perseverando com Cristo ou apenas insistindo naquilo que nós mesmos decidimos? Quantas vezes chamamos nossa própria vontade de perseverança? Quantas vezes insistimos em caminhos sem antes perguntar se aquela é a Tua direção? Quantas vezes permitimos que a pressa fale mais alto que a sabedoria e que nossos sentimentos tenham mais autoridade sobre nós do que a Tua palavra? Perdoa-nos, Senhor. Se hoje fomos precipitados, perdoa-nos. Se pronunciamos palavras que feriram alguém, perdoa-nos. Se alimentamos pensamentos contrários à Tua vontade, purifica nosso coração. Se fomos orgulhosos, impacientes ou obstinados, corrige-nos com amor. Como diz o Salmo 139, sonda-nos, ó Deus, conhece o nosso coração e vê se há em nós algum caminho mau. Guia-nos pelo caminho eterno. Nós não queremos apenas perseverar, queremos perseverar contigo. Se precisarmos esperar, queremos esperar contigo. Se precisarmos atravessar uma dificuldade, queremos atravessá-la contigo. Se tivermos que enfrentar uma noite de incerteza, queremos permanecer contigo. Jesus, não permita que as dificuldades nos afastem da Tua presença. Há alguém acompanhando esta oração que está cansado de lutar. Talvez essa pessoa tenha chegado ao final deste dia pensando: eu não sei se consigo continuar. Senhor, visita essa vida agora. Há pessoas perseverando por um casamento. Outras estão lutando pela recuperação de um filho. Algumas estão procurando emprego há meses. Outras estão enfrentando uma enfermidade. Algumas esperam um resultado médico. Outras estão tentando sair das dívidas. Há quem esteja vivendo um luto silencioso. Há quem esteja sorrindo diante das pessoas, mas chorando quando ninguém está olhando. Pai, alcança cada coração.
A tua palavra nos ensina em Isaías 40 que tu fortaleces o cansado e multiplicas as forças daquele que não tem nenhum vigor. Portanto, renova as forças de quem chegou ao limite. Quando nossas forças terminarem, ensina-nos a depender das tuas. Quando nossa compreensão não alcançar o que está acontecendo, ensina-nos a confiar no teu caráter. Quando a resposta demorar, não permita que nossa fé morra durante a espera. Senhor, fortalece nossa fé. Nós escolhemos confiar nas tuas promessas, não porque todas as circunstâncias estejam favoráveis, mas porque sabemos em quem temos crido. Hebreus nos ensina a correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus. Então tira nossos olhos daquilo que está tentando dominar nossa atenção e faz-nos olhar novamente para Cristo. Quando olhamos apenas para o problema, ele parece enorme. Quando olhamos somente para nossas limitações, sentimos medo. Mas quando nossos olhos estão em Jesus, lembramos que existe alguém maior do que qualquer adversidade. Pai, visita agora aqueles que necessitam de cura. Estende tua mão sobre quem enfrenta enfermidades. Dá sabedoria aos médicos e profissionais de saúde. Abençoa tratamentos, exames e procedimentos. Sustenta aqueles que estão hospitalizados e consola as famílias que aguardam notícias. Senhor, nós pedimos cura física conforme a tua vontade, mas também apresentamos diante de ti as feridas que não aparecem em exames. Cura as emoções feridas. Cura lembranças dolorosas. Cura o coração que foi machucado por uma traição, abandono, rejeição ou perda. Alcança quem está enfrentando ansiedade, medo, tristeza profunda, angústia ou sofrimento emocional. Dá coragem para buscar ajuda adequada quando necessária e coloca pessoas sábias e amorosas ao redor de quem está sofrendo. Que a tua paz, aquela paz que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente em Cristo Jesus, como ensina Filipenses 4. Nós entregamos a ti aquilo que nossa mente tenta resolver durante a madrugada. Amanhã ainda não chegou. Não precisamos viver hoje as preocupações de amanhã. Ensina-nos a descansar em ti. Senhor, repreende todo pensamento que tenta nos conduzir ao desespero. Afasta o medo que paralisa. Quebra as cadeias espirituais que mantêm pessoas presas à culpa, ao ressentimento, à falta de perdão e a hábitos que as afastam da tua vontade. Onde houver escuridão, faz resplandecer a luz de Cristo. Onde houver mentira, estabelece a verdade da tua palavra. Onde houver escravidão espiritual, que haja libertação em Jesus. Pai, protege esta casa. Protege cada pessoa que está participando desta oração. Guarda nossas entradas e nossas saídas. Livra-nos de acidentes, violência e perigos. Dá prudência no trânsito, sabedoria nas decisões e discernimento para reconhecer situações perigosas. Guarda-nos também dos ataques espirituais. Reveste-nos com a armadura de Deus ensinada em Efésios 6. Que permaneçamos firmes na verdade, na justiça, na fé e na palavra do Senhor. Nesta noite não depositamos nossa confiança em amuletos, superstições ou forças humanas. Nossa confiança está em Jesus Cristo. Senhor, visita agora nossa família. Abençoa nosso cônjuge. Abençoa nossos filhos. Abençoa nossos netos. Abençoa nossos pais, irmãos, parentes e amigos. Tu conheces pelo nome cada pessoa que estamos colocando diante de ti neste momento. Entra nos lares onde existem conflitos. Traz mansidão para as conversas. Dá sabedoria para ouvir antes de responder. Que o orgulho dê lugar à humildade e que a mágoa dê lugar ao perdão. Onde um casamento estiver atravessando uma crise, concede sabedoria, arrependimento verdadeiro, respeito e disposição para reconstruir aquilo que ainda pode ser restaurado. Pai, guarda nossos filhos e nossos netos. Protege-os das más influências. Dá-lhes discernimento para escolher boas amizades e coragem para dizer não àquilo que os afasta de ti. Que nossos lares sejam lugares onde o nome de Jesus seja honrado, onde haja diálogo, respeito, verdade, perdão e amor. E, enquanto colocamos nossa família diante de ti, queremos continuar esta oração entregando também nossas necessidades materiais, nosso futuro e tudo aquilo que ainda pesa sobre nosso coração nesta noite. Senhor, nós colocamos diante de ti nosso trabalho, nossos estudos, nossos negócios e nossa vida financeira. Tu conheces aquele que trabalhou durante todo o dia e voltou para casa cansado.
Conheces quem procura uma oportunidade e ainda não encontrou. Conheces o pequeno empreendedor preocupado com as contas, o trabalhador inseguro sobre seu emprego e aquele que está tentando reconstruir sua vida financeira. Abre as portas que estiverem de acordo com a tua vontade. Dá oportunidades honestas de trabalho. Dá criatividade, capacidade e perseverança. Abençoa as mãos que trabalham com integridade e concede sabedoria para enfrentar os desafios profissionais. Aos estudantes concede concentração, disciplina e entendimento. Que o conhecimento adquirido seja utilizado para o bem e que nenhum jovem desista de estudar porque as dificuldades parecem grandes demais. Pai, ensina-nos também a administrar corretamente aquilo que chega às nossas mãos. Livra-nos do consumismo, das decisões impulsivas e da tentativa de manter aparências. Dá-nos equilíbrio para diferenciar necessidade de desejo. Ensina-nos a planejar, economizar, honrar compromissos e utilizar nossos recursos com responsabilidade, generosidade e fidelidade. Que nunca transformemos o dinheiro em nosso Senhor. Nossa segurança está em Ti. Como ensina o Salmo 37, queremos entregar nosso caminho ao Senhor, confiar em Ti e descansar sabendo que estás cuidando de nós. Dá-nos o pão de cada dia. Que não falte alimento nas casas. E onde houver abundância, coloca generosidade no coração para repartir com quem necessita. Abençoa nossa alimentação. Dá-nos domínio próprio e sabedoria para cuidar do corpo que recebemos. Ajuda-nos a fazer escolhas saudáveis, descansar adequadamente e ter disposição para nossas responsabilidades. Pai, há relacionamentos que também precisam da Tua intervenção. Talvez duas pessoas da mesma família estejam há muito tempo sem conversar. Talvez uma palavra pronunciada em um momento de raiva tenha produzido uma ferida profunda. Talvez exista alguém nesta oração tentando perdoar, mas ainda sentindo muita dor. Senhor, trabalha primeiro dentro de nós. Não queremos pedir transformação somente para os outros. Transforma-nos também. Produz em nós o fruto do Espírito. Dá-nos amor quando seria mais fácil responder com frieza. Dá-nos mansidão quando nossa vontade é discutir. Dá-nos domínio próprio quando somos provocados. Dá-nos paciência durante a espera. Ensina-nos que perseverar com Cristo também significa permitir que o caráter de Cristo apareça em nós durante as dificuldades. Não queremos vencer uma discussão e perder uma pessoa. Não queremos defender nosso orgulho e destruir nossa casa. Não queremos carregar ressentimentos durante anos quando Jesus nos chama para caminhar em perdão. Dá-nos sabedoria, Senhor. Nesta noite também intercedemos por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Talvez tenhamos dentro da nossa própria família alguém distante da fé. Talvez seja um filho, um esposo, uma esposa, um irmão, um amigo ou alguém que amamos profundamente. Espírito Santo, alcança essas vidas. Abre os olhos espirituais. Coloca pessoas comprometidas com o Evangelho no caminho delas. Dá-nos sabedoria para testemunhar de Cristo não somente com nossas palavras, mas com nossa maneira de viver. Que nunca tentemos obrigar alguém a crer, mas que nossa vida revele a transformação que somente Jesus pode realizar. Que o Evangelho seja anunciado com verdade, graça, amor e fidelidade às Escrituras. Nós oramos pela salvação daqueles que ainda não conhecem Cristo como Senhor e Salvador. Pai, olhamos também para o mundo ao nosso redor e encontramos muitas razões humanas para preocupação. Existem guerras, violência, injustiça, famílias sofrendo, pessoas com fome, enfermidades e tantas notícias que tentam produzir medo em nosso coração. Mas não queremos construir nossa esperança sobre aquilo que vemos nos noticiários. Nossa esperança está em Ti. Intercedemos pelo Brasil. Tem misericórdia da nossa nação. Abençoa cada família brasileira. Consola os que choram. Sustenta os que passam necessidade. Protege nossas crianças, adolescentes, adultos e idosos. Concede às autoridades sabedoria, justiça, honestidade e temor diante da responsabilidade que receberam. Que aqueles que exercem funções públicas hajam buscando justiça e o bem da população. Em todos os períodos de decisão da nossa nação, dá ao povo brasileiro discernimento, responsabilidade, paz e sabedoria. Livra nosso país da violência, da corrupção, do ódio e da mentira. Que a Igreja de Cristo permaneça fiel ao Evangelho, sem substituir a palavra de Deus por interesses humanos. Que sejamos conhecidos pelo amor, pela verdade, pela justiça, pela misericórdia e pela proclamação de Jesus Cristo.
Senhor, voltamos agora ao tema que colocaste diante de nós nesta noite: perseverança. Talvez algumas pessoas tenham começado esta oração quase desistindo. Talvez não de Jesus, mas de alguma área importante da vida. Há alguém cansado de tentar restaurar sua família. Há alguém desanimado porque a porta profissional ainda não se abriu. Há alguém esperando uma resposta há tanto tempo que começou a imaginar que foi esquecido. Pai, lembra esse coração de que demora não significa abandono. Mas também concede discernimento para entendermos que perseverança cristã não é insistir cegamente em tudo aquilo que desejamos. Se estivermos correndo na direção errada, corrige-nos. Se estivermos tentando abrir uma porta que tu estás fechando para nossa proteção, dá-nos humildade para aceitar. Se estivermos confundindo fé com obstinação, mostra-nos a diferença. Queremos perseverar em Cristo e não simplesmente perseverar em nossos próprios projetos. Jesus disse em João 15 que precisamos permanecer nele. Então está a nossa oração: Senhor, faz-nos permanecer em Cristo. Quando vier a prosperidade, que permaneçamos em Cristo. Quando vier a dificuldade, que permaneçamos em Cristo. Quando formos elogiados, que permaneçamos humildes em Cristo. Quando formos criticados injustamente, que permaneçamos em Cristo. Quando nossas orações forem respondidas rapidamente, que permaneçamos agradecidos. E quando precisarmos esperar, que permaneçamos confiantes. Não queremos uma fé que exista somente quando tudo dá certo. Queremos uma fé amadurecida pela palavra, sustentada pelo Espírito Santo e firmada em Jesus. Tiago ensina que a provação da nossa fé produz perseverança. Romanos nos lembra que a tribulação produz perseverança, experiência e esperança. Portanto, Senhor, não permita que nossas lutas sejam desperdiçadas. Usa aquilo que estamos atravessando para amadurecer nossa fé. Transforma nossa impaciência em perseverança. Transforma nosso medo em confiança. Transforma nossa murmuração em oração. Transforma nossas lágrimas em sementes de esperança. Transforma nossa fraqueza em oportunidade para experimentarmos a suficiência da Tua graça. Pai, há coisas que gostaríamos de resolver ainda nesta noite, mas não podemos. Então entregamos. Entregamos aquela conversa que ficou pendente. Entregamos aquela conta que precisa ser paga. Entregamos aquele resultado que ainda não chegou. Entregamos aquela decisão que teremos que tomar. Entregamos aquele filho que está longe. Entregamos aquele diagnóstico que nos preocupa. Entregamos nosso trabalho. Entregamos nossa família. Entregamos nosso amanhã. Filipenses 4 nos ensina a não vivermos dominados pela ansiedade, mas apresentarmos nossas necessidades a Deus em oração e súplica, com ações de graças. É exatamente isso que estamos fazendo agora. Aquilo que não podemos carregar, colocamos diante de Ti. Aquilo que não podemos controlar, confiamos a Ti. Aquilo que não conseguimos compreender, entregamos à Tua sabedoria. E pedimos que a paz de Deus guarde nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Senhor, concede-nos uma noite de descanso. Como declara o Salmo 4:8, em paz queremos nos deitar e dormir, porque Tu, Senhor, nos fazes repousar seguros. Guarda esta casa durante a madrugada. Abençoa cada quarto. Guarda nossas crianças. Guarda nossos idosos. Guarda aqueles que trabalham durante a noite. Protege quem está voltando para casa. Sustenta quem está acompanhando um familiar em um hospital. Concede descanso ao corpo cansado e tranquilidade à mente agitada. E se amanhã abrirmos nossos olhos para um novo dia, que nossa primeira atitude seja reconhecer novamente a Tua bondade. Que acordemos com disposição para continuar. Talvez o problema ainda esteja lá. Talvez a resposta ainda não tenha chegado. Talvez algumas circunstâncias não tenham mudado. Mas nós podemos levantar diferentes porque passamos esta noite na Tua presença. Pai, prepara-nos também para perseverarmos na caminhada cristã até o fim. Não queremos apenas começar bem, queremos permanecer fiéis. Guarda-nos de abandonar a verdade das Escrituras para seguir aquilo que simplesmente agrada aos nossos ouvidos. Dá-nos fome da Tua palavra, discernimento espiritual e amor pela verdade. Que cada dia nos encontre mais perto de Cristo. Queremos viver preparados para a volta de Jesus, não dominados pelo medo, mas cheios de esperança. Enquanto Cristo não voltar, dá-nos trabalho para fazer, pessoas para amar, vidas para alcançar, pecados para abandonar.
relacionamentos para restaurar e oportunidades para testemunhar do Evangelho. E quando a caminhada ficar difícil, lembra-nos novamente de 2 Timóteo 2:12, se perseveramos, também com ele reinaremos. Que essa verdade fique guardada em nosso coração nesta noite. Senhor, eu não quero apenas perseverar, eu quero perseverar contigo. Se eu tiver que atravessar uma fornalha, que eu não atravesse longe de ti. Se eu tiver que esperar, que minha espera aconteça aos teus pés. Se eu tiver que enfrentar adversidades, que minha mão permaneça segura em ti. Se lágrimas vierem, que elas não apaguem minha fé. Se eu não compreender o caminho, que eu continue confiando no Deus que conhece o destino. E se em algum momento minhas forças acabarem, lembra-me de que nunca dependi somente das minhas forças. Minha esperança está em Jesus. Pai, obrigado por nos receberes nesta noite. Obrigado porque podemos terminar este dia sabendo que não estamos sozinhos. Obrigado porque a tua misericórdia não terminou. Obrigado porque existe esperança para amanhã. Nós colocamos nossa vida, nossa casa, nossa família, nossos sonhos, nossas preocupações, nossa saúde, nossas finanças e nosso futuro em tuas mãos. Que o Espírito Santo continue trabalhando em nosso coração mesmo depois que esta oração terminar. E que amanhã possamos levantar dizendo: eu ainda estou aqui, eu ainda creio, eu ainda espero, eu ainda confio, e pela graça de Deus, continuarei caminhando com Jesus. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários o seu pedido de oração ou seu testemunho. Será uma alegria orar por você. Compartilhe esta oração com alguém que precisa da presença de Deus neste dia. Que o Senhor o abençoe, o proteja e lhe conceda um dia de paz, saúde e muitas vitórias. Em nome de Jesus. Amém.